1 Timóteo capítulo 5. Todos acharam? A gente vai ler a partir do versículo 3. Todos estão com a Bíblia aberta? Amém? A gente vai falar sobre um tema interessante hoje, provavelmente pouco falado, mas se está na Bíblia a gente precisa falar, amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre a organização da igreja primitiva para com as viúvas, tá bom? E por incrível que pareça, para que a gente comece a ler o que nós vamos ler aqui, você precisa entender uma coisa. A Bíblia, ela tem um certo cuidado com as pessoas menos favorecidas, tá? Por exemplo, viúva, órfãos. Então, existem promessas bíblicas para você que ajuda uma viúva, um órfão, e nós vamos falar especificamente sobre a viúva. Que tipo de viúva é essa, amém? Olha comigo o versículo 3. Diz assim: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Vou repetir. Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Tá bom? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque, como vocês sabem, Timóteo vai falar para a igreja, né? Paulo escreve para a igreja. E aí, a gente nunca sabe quando nós vamos ter uma viúva aqui. Espero que não tenhamos nenhuma, mas pode ser que a gente tenha uma viúva aqui. O que a gente vai fazer? Mas também pode acontecer da tua família ter uma viúva. Você que é um cristão, que na tua casa tem uma viúva, ou se uma viúva estiver aqui na igreja, existir uma viúva na igreja, como é que a gente se comporta? E isso é mais sério do que você imagina. Principalmente se for a tua mãe que ficou viúva. Como é que você deve se comportar? Isso é muito sério. A ponto de a negação do conceito bíblico disso faz você negar a fé. De tão pesado que é isso. Amém? Então eu quero primeiro conversar com vocês, para a gente começar a entender tudo isso, muito importante a gente voltar para o Antigo Testamento. Então, prepara a tua Bíblia, por favor. A gente vai ler algumas passagens do Antigo Testamento. Tá? A primeira coisa que vocês têm que saber sobre a viúva, antes de abrir o texto, olha aqui para mim. Toda vez que o homem morria, mulheres ficavam desamparadas. No mundo antigo, essas mulheres não tinham muitas das vezes condições de trabalhar. Algumas dessas mulheres viravam prostitutas para poder sustentar seus filhos. Então era muito comum acontecer isso, tá? Por isso o povo judeu, através de Deus, tinha um tratamento todo especial para essas mulheres, tá? E é muito importante, isso aqui estava na lei deles. A ponto, por exemplo, de quando uma mulher ficava viúva, o irmão ter que assumir, por exemplo. A esposa do irmão falecido. Para que ela não ficasse desamparada. Mas é muito importante porque nós vamos tratar sobre uma questão específica aqui, que é não só apenas a viuvez, mas se de repente algum pai ou mãe seu ficou muito de idade e não tem mais como se sustentar. O que deve ser feito? Tá bom? Preste bastante atenção nisso aqui agora. Vamos lá para o livro do Antigo Testamento. Eu quero que vocês abram comigo em Êxodo 22. Êxodo 22. Vamos ler.
Você vai ler comigo o versículo 22. Todos acharam aí? Olha que coisa importante aqui. Olha o que foi colocado na lei. Não prejudiquem as viúvas nem os órfãos. Porque se o fizerem, e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei o seu clamor. Com grande ira, matarei vocês à espada. Suas mulheres ficarão viúvas e seus filhos órfãos. Pesado, né? Eu fiz questão de trazer esse texto para você entender a proteção de Deus quando pessoas menos favorecidas, como órfãos e viúvas, se deparam com pessoas que estão maltratando elas, que estão judiando delas, que não estão dando atenção ao devido cuidado. Deus fala o seguinte: se eles clamarem a mim, eu vou fazer a mesma coisa com vocês, para que você sinta na pele. Por que isso é dito? Porque era muito comum. Eu quero que vocês imaginem um cenário: péssima condição de saúde, péssima condição sanitária, o trabalho braçal. Quando uma mulher ficava viúva, ou uma criança ficava órfã, era difícil você encontrar alguém que assumisse a responsabilidade financeira, porque não era tão fácil assim manter uma família, e geralmente, nesse tempo, famílias são grandes. São famílias de 10, 11, 12, 13 filhos. Então, cada um ficava esperando um pelo outro. Não, tu assume. Imagina vários familiares. E era comum também filhos não ajudarem. Olha que coisa interessante. Os filhos não assumirem a responsabilidade. Então você vai perceber o seguinte: existe um cuidado com o estrangeiro, que é aquela pessoa que vem de outro lugar sem nada. Existe um cuidado com essa pessoa, existe cuidado com o órfão e existe cuidado com a viúva. Eu quero que vocês abram outro texto comigo, Deuteronômio 10, por favor. Deuteronômio 10. Quem achou? Eu quero que você vá comigo lá no versículo 18. Diz assim: ele defende a causa do órfão e da viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Uma coisa que é interessante é que existe uma lei muito importante no povo judaico. Qual é a lei? É a lei de que toda vez que você colhesse uma plantação, então, eu não sei se alguém aqui já plantou alguma coisa. Alguém já plantou alguma coisa e colheu? Ou é todo mundo da cidade aqui? Tem uma pessoa ali, tem um fazendeiro, a de Everson. Então imagina que você está num campo, numa fazenda, e você vai colher milho. E na hora de colher o milho para colocar no cesto, caiu uma espiga no chão. Ou de repente, na hora que você vai colher milho, que você acaba, você percebe que ainda ficou milho para colher. A lei judaica dizia: você não pode voltar para pegar. Tudo que você não pegou é da viúva e do estrangeiro. Então, como é que as viúvas, os órfãos, conseguiam se manter com alimento? Eles iam nas plantações e sempre tinha alimento para eles. Qualquer coisa que caísse do cesto no chão, não pode pegar. Qualquer coisa que ficasse ainda para colher, não pode mexer. Então era muito comum muitos judeus deixarem, não pegarem toda a colheita. Outra coisa interessante também, no terceiro ano, a cada 3 anos, todo dízimos e ofertas iam para as viúvas e para os órfãos. Então quando você percebe, olha que coisa interessante, o dízimo
para muitas igrejas que é obrigatório, que o devorador vai pegar aquela coisa toda, o certo deveria dar o dízimo todinho da igreja para as viúvas, mas não vão fazer isso. Para os órfãos, ajudar pessoas fisicamente falando nas suas necessidades. Então eu quero que vocês entendam a importância da viúva. Existe uma promessa, Deus falando através de Moisés: se clamar, eu vou escutar. Vocês estão entendendo? Se clamar, eu vou escutar. Por que é importante todo mundo da igreja saber disso? Porque pode ser que você esteja passando por um momento, algum familiar seu, alguém na sua casa pode passar por isso amanhã. Alguém aqui na igreja, então é necessário que qualquer membro dessa igreja possa mostrar para essa pessoa o cuidado e o carinho que Deus tem para com as viúvas. Isso é um assunto que não é ensinado, mas pode acontecer. Pode ser o pai ou a mãe de vocês, pode ser alguém próximo de vocês. A partir dessa compreensão, nós vamos agora para o texto, porque na igreja primitiva existe um cuidado com isso. Não é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento nós temos um cuidado com isso também. Por exemplo, vamos continuar aqui só alguns exemplos a mais. Você pode abrir comigo aí em Deuteronômio 14? Por favor. Você vai ver o versículo 28. Só para deixar claro o que eu falei aqui agora, tá? Para não ficar só de palavras. Ao final, versículo 28, todo mundo está lendo aí? Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano e armazene-os em sua própria cidade, para que os levitas que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, o abençoe em todo o trabalho de suas mãos. O que é isso aqui? Prática da generosidade. Então, existia todo um ecossistema para dar suporte para que essas mulheres não caíssem naquele erro dos povos pagãos ao lado, que era se tornar uma prostituta. Todos estão entendendo? Claro. Abre comigo também Deuteronômio 24, 19. Todos acharam? Também para deixar claro aquilo que eu falei ainda agora. 19. Quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não voltem para colher o que fica nos ramos. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E quando colherem as uvas de sua vinha, não passem de novo por ela. Deixem o que sobrar para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por isso lhes ordeno que façam tudo isso. Só testificando o que eu falei para vocês um pouco da cultura judaica. Mas vamos agora para o Novo Testamento. Jesus demonstra compaixão ao intervir em favor de viúvas, restaurando sua esperança e segurança. Mas não só Jesus, no Antigo Testamento nós temos histórias de viúvas que foram atendidas. Mas em específico, abre comigo em Lucas, capítulo 7.
Lucas capítulo 7. Todos acharam? Eu quero que você leia comigo o versículo 11, tá? Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Qual é a beleza dessa história? O jovem é a fonte de renda para essa mulher sobreviver. Se ela perde o filho, ela está em uma situação complicada. Nós temos também outras histórias. Se você abrir comigo em Marcos, já acharam Marcos capítulo 12, verso 41? Já? Olha que outra história belíssima. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. É um texto usado erroneamente, né? Para fazer você dar muito dinheiro, mas o problema, a problemática do texto não está no dinheiro que ela deu, mas está no que ela estava sentindo. Vocês sabem que viúva tem problemas financeiros, né? Ela não tem o marido para sustentar. O ato dessa mulher querer participar do culto e ainda contribuir mostrava uma total dependência de Deus. Guardem essa palavra. Ela realmente confiava que quem deu aquele pouco para ela era o próprio Deus. O valor do coração dela é o que está em xeque aqui no texto. Porque eu quero que vocês fixem essa história, porque quando a gente for ler lá em Timóteo, as viúvas têm que ter um coração parecido com essa mulher. Nós também aprendemos um pouco, se você abrir comigo, outro texto, abre comigo em Atos 6, verso 1. Atos capítulo 6, verso 1. O que nós percebemos é que no Antigo Testamento há uma preocupação com as viúvas. Jesus tem preocupação com as viúvas e quando vem para a igreja primitiva, continua a preocupação com as viúvas. Diz assim o versículo 1: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então, olha o que existia. Existia na igreja primitiva uma organização para que essas viúvas não ficassem sem alimento. Olha o que o texto continua dizendo.
Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a ele essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha que coisa interessante. A preocupação era tamanha que foi criado na igreja primitiva os diáconos. Então, se alguém daqui for um diácono um dia, precisa dominar na palma da mão a teologia para os menos favorecidos. Precisa conhecer como se trata um órfão, como se trata uma viúva, como se trata o estrangeiro, como se trata o doente. Precisa ser um dominador dessa teologia. Vocês estão entendendo? Porque você será responsável em acalentar, ajudar essas pessoas. Então o diácono daquela época era responsável em ajudar, em entender, confortar, aconselhar e observar como estava a vida daquelas pessoas. O último texto que traz um peso maior ainda para esse assunto, que talvez você possa estar me olhando, que assunto chato, e eu não tenho nada a ver com esse assunto, mas eu quero trazer mais um texto aqui que vai acabar com essa tua ignorância de pensar isso. Você pode abrir comigo em Tiago. Capítulo 1, verso 27. Tiago 1. Versículo 27. Quem achou, diga amém. Vamos ler aqui desde o 26. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita, repete comigo, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita, fala bem forte, como pura e imaculada, é esta. Aí tu vai falar mais alto ainda, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, se tu está aqui me escutando achando esse assunto chato, já pede perdão. Porque nós não temos ainda esse cenário aqui, correto? Mas uma hora vai ter. Uma hora nós teremos um cenário parecido com esse. E nós precisamos estar atentos teologicamente a isso, para que a gente não trate isso sem importância. Amém? Agora você vai voltar comigo lá para Timóteo, e agora vai fazer sentido tudo que a gente vai ler. Volta para 1 Timóteo, capítulo 5, verso 3. Todos acharam? Olha o versículo 3. Trate adequadamente ou honre, né? Depende da sua tradução, pode estar honre, as viúvas que são realmente necessitadas. Muito importante você grifar a palavra realmente necessitadas. Isso vai fazer toda a diferença no entendimento do texto. Outra palavra muito importante para tudo que a gente vai estudar, se a tua tradução for Almeida, vai estar aparecendo honre as viúvas que são verdadeiras. Se você é NVI, vai aparecer trate adequadamente.
Então, grifa essa frase, trate adequadamente. Nesse versículo são as palavras mais importantes e eu quero te explicar isso aqui. Vocês já ouviram aquele mandamento chamado assim, honra teu pai e tua mãe? Vocês já viram isso? Todo mundo conhece aqui? Correto? Nós temos duas dimensões do honrar o pai e a mãe. Duas. Presta bem atenção. Quais são essas duas? Vocês não podem esquecer isso. Uma é o teu estilo de vida não envergonhar a criação que teus pais te deram quando você estiver adulto. É você ser uma pessoa de boa, mas tem um segundo entendimento aí para o judeu, que tem a ver com dinheiro. Você tem uma dívida. Se um dia o teu pai e tua mãe não tiver mais condições de trabalhar, você vai ter que sustentá-los. Isso é honrar o pai e a mãe, tá? Tanto no hebraico, se vocês tiverem um pai e uma mãe que não tem condições de trabalhar, às vezes não tem uma aposentadoria, vão ter que se virar para sustentar. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, além da viúva, e vou falar algumas dimensões aqui. Olha o que ele fala. Eu vou citar 2 tipos de viúvas aqui. 3, na verdade. 3 tipos de viúvas. A primeira viúva é a necessitada. Se quiser anotar aí, pode anotar. Primeira viúva é a necessitada. Quem é essa viúva necessitada? Ela não tem ninguém. Ela não tem filho. Ela não consegue mais trabalhar. Ela não tem sustento. Ela não tem familiares. Ela não tem ninguém. Muito identificado por pessoas de mais idade, tá? Que já não tem capacidade para trabalho, de repente alguma doença, alguma coisa do tipo. A viúva necessitada. Segunda viúva, a viúva que tem familiar, que tem filho, que tem neto, que tem irmãos. Essa viúva é uma viúva que a gente vai ter um ensinamento específico para essa viúva. E a terceira viúva é a viúva jovem, que Paulo vai deixar muito clara que na época dele, algumas viúvas novas estavam vivendo a vida na imoralidade sexual. Estavam gostando de curtir a vida. Não estavam aguentando seus desejos. Então são 3 tipos de viúvas: a necessitada, a que tem família e a que está ardendo em desejos, que aqui ele identifica a mulher mais nova, tá? Nós vamos falar sobre essas 3 viúvas. Primeira coisa no versículo 3: honre ou trate adequadamente a viúva que realmente necessita. Já falei para vocês que a viúva que realmente necessita é a que não pode trabalhar e a que não tem familiar. Honre, o que significa a palavra honrar? É a palavra em grego chamada tima. Significa respeitar e simultaneamente prover sustento material. Isso é muito importante. O que Paulo está dizendo para Timóteo? Timóteo, a viúva necessitada precisa ser honrada e respeitada como? Sustentando ela. Ela não pode passar fome. Só que agora vocês imaginam comigo, numa época precária, maridos que morrem cedo, muitas doenças que não são descobertas ainda. É muito fácil ter uma viúva. O número de viúvas era grande. Outra coisa interessante, tinham viúvas que sabiam que a igreja ajudava. Viúvas que não tinham compromisso nenhum com Deus, gostavam de receber isso, mas não queriam ter uma vida direita. Tinha viúvas também que tinham filhos e netos que se aproveitavam do que a igreja ajudava, para quê? Para falar, é menos um peso para a gente. O que estava acontecendo?
isso sobrecarregava a igreja e fazia com que a igreja não tivesse dinheiro para ajudar quem realmente precisava. Ou se ajudava, era pouco, perto do que aquela pessoa precisava. Olha o conselho de Paulo, que deve ser o mesmo conselho para a gente. Vamos para o próximo versículo. Do versículo 5 ao 6. Diz assim: a viúva realmente desamparada põe a sua esperança em Deus. Desculpa. 5 e 4, né? Que nós estamos. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, estes devem aprender primeiramente a exercer sua devoção ou piedade para com a própria família. Vou repetir. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, estes devem aprender primeiramente a exercer sua devoção para com a própria família. A palavra piedade aí, na tradução Almeida, significa a palavra eusébia, que eu falei no culto passado sobre essa expressão, que é sobre a piedade. Olha que coisa interessante, eu quero que vocês prestem bem atenção agora. Olha o que Paulo vai dizer. Se tem uma viúva aqui na igreja, e a família dela faz parte da igreja, esse pessoal precisa primeiro aprender a viver a religião deles em casa. Porque não vai adiantar eles ficarem louvando ao Senhor aqui, se ninguém quer ajudar ela e está na costa da igreja. O que é a piedade? A piedade é o contrário da impiedade. Vocês lembram que eu falei para vocês que a piedade é eu olhar para as áreas da minha vida e perguntar: Deus está se agradando? É tudo que eu for fazer, eu me preocupar com o que Deus acha. Então eu sempre estou fazendo as coisas para glorificar a Deus. Outra palavra para piedade é devoção. É o cuidado que eu tenho nos meus relacionamentos, nos ambientes que eu estou. Olha o que ele fala. Antes desse pessoal vir aqui, eles têm que aprender a colocar a religião deles em prática, a devoção em prática no meio da família. Isso é muito importante. Todos estão entendendo? Isso é muito interessante, porque eu confesso para vocês que muito do que eu estou falando para vocês aqui, eu aprendi ao estudar esse texto mesmo. Porque eu lembro que a vez que eu ensinei sobre esse texto, há muitos anos atrás, na comunidade que eu fazia parte, não se interessava por essas coisas, então a gente pulava essas coisas, sabe? A gente ia logo para as partes mais interessantes, para o ministério pessoal. Então eu nunca tinha analisado esse texto e eu fiquei surpreendido o quanto Deus trata esse assunto da viúva. Ou o quanto Deus deixa claro que na velhice o filho tem que assumir a responsabilidade pelo pai, se ele não conseguir se sustentar. E tem uma frase interessante que diz assim, que é mais fácil um pai sustentar 11 filhos do que 11 filhos cuidar de um pai, né? Essa é a realidade. Então, às vezes, a gente que está mais novo não se preocupa em crescer na vida, né? Estudar, ter um emprego melhor. A gente precisa galgar lugares para que no futuro a gente consiga ajudar nosso pai e nossa família. Porque se a gente ficar pensando sempre pequeno, sempre, às vezes, não evoluindo, a gente não vai conseguir ajudar. Então é importante estudar, se profissionalizar, ser um profissional melhor, avançar na sua vida profissional, para que no futuro você consiga ajudar tanto a sua casa, seus filhos, como seus pais. Pode ser que no final da vida de um dos pais de vocês, eles tenham que morar com vocês. E quem tem que estar pronto com isso? Tanto o marido como a esposa. Vocês vão perceber aqui no texto que nós vamos ler. Então, olha só, Paulo está deixando bem claro. Se tem viúva aqui, tinha muitas, e a família é da igreja, tem que aprender a cultuar a Deus primeiro no meio da família. Como? Sustentando e dando tudo que essa viúva precisa. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Eu não sei se você tem algum familiar nessa situação. Correto? Que não
tem como se sustentar. É missão dos filhos. Vai dividir, come menos todo mundo, mas tem que se ajudar. Agora, olha o que Paulo vai continuar falando. Ele já falou, cadê os netos? Cadê os filhos? Olha o que ele continua dizendo. Versículo 5. A viúva, realmente desamparada, põe sua esperança em Deus e persevera noite e dia em súplicas e orações. Aqui é uma coisa muito importante, por quê? Porque aqui é um conselho para que tipo de viúva Paulo iria ajudar. Como nós não temos viúva aqui, ele vai começar a dar o perfil de uma viúva. Antes da gente separar aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa. Você pode pensar, mas minha mãe não é assim. Preste atenção. Aqui são as viúvas que a igreja vai ajudar. Teu pai e tua mãe é obrigação. O perfil de mulher que eu vou falar aqui agora é o que a igreja vai sustentar. É uma mulher que não tem nada e coloca sua esperança em Deus. Ela clama a Deus dia e noite porque ela não tem como se sustentar. Esse perfil de mulher é que a atenção da igreja deve estar. Pastor, minha mãe ficou viúva. Ela não é da congregação. Quem deve cuidar dela? Você. Pastor, aqui na nossa igreja minha mãe ficou viúva. Ok. Cadê os netos? Cadê os filhos? Vocês devem ajudar. Se não existir ninguém, a igreja precisa usar os dízimos e as ofertas para ajudar essa pessoa. Uma coisa que é interessante, a gente estudando sobre a reforma aqui, eu até esqueci de falar, a gente está falando sobre Bullinger, né? E quando o Zwinglio morre na guerra, quem sustenta a mulher de Zwinglio é o Bullinger. Ela recebe até a morte dela um salário que era o mesmo salário do Zwinglio. A igreja continuou mantendo tudo que ela precisava. Então isso deve ser uma prática regular se caso existir algo do tipo. Quem está me entendendo? Todo mundo está me entendendo? Essa viúva, ela persevera noite e dia, ora, ela suplica em orações. E o que é que o texto diz lá em Êxodo? Se clamar a mim, eu vou escutar. Esse versículo apresenta o perfil da viúva que merece auxílio da igreja. Destacam-se dois aspectos fundamentais. Desamparo real. A viúva deve estar sem amparo humano, sem filhos, parentes ou recursos próprios. Vida de piedade. Ela deposita sua esperança em Deus, demonstrando fé por meio da perseverança na oração. Em contrapartida, aquelas que se entregam aos prazeres do mundo não se qualificam para o apoio ministerial. Nós estamos em 1 Timóteo. Todos estão lendo, todos estão olhando a Bíblia aí? Eu quero ler com vocês olha comigo aí o versículo, de novo, 4. Vamos ler o 4 e o 5 de uma só vez. Mas se uma viúva tem filhos e netos, ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido pelos seus pais. Ou, em algumas traduções, honrando o bem. O que significa essa palavra, de novo? Repete comigo. Mais forte. Eu tenho uma dívida. Biblicamente, isso é verdadeiro. Você deve seu pai e sua mãe. Cuidou de vocês, bebê. Quando eles estiverem velhinhos, você cuida deles. Então, é um ensinamento muito importante para a gente
já se preparar. Se preparem para isso. Eu não sei qual a idade do pai de vocês, se vocês tiverem os pais com mais idade, é importante se preparar para isso. E, por incrível que pareça, como são as coisas bíblicas, né? Essa semana eu me deparei com uma situação de uma viúva. Essa semana, de ter que aplicar esse ensinamento, entender esse ensinamento bíblico. Olha que coisa interessante. A gente pensa que não vai aparecer, né? Mas sempre aparece. De uma pessoa que entendeu esse texto, entendendo esse texto, chegou à conclusão bíblica que precisava ajudar. Pode parecer um ensino inofensivo, mas isso que é o interessante da Bíblia. Sabe o que se chama isso? Sã doutrina. Sabe por quê? Porque no teu coração tu quer receber uma palavra. Mas o que move o nosso coração é o Evangelho. E o Evangelho é tudo aquilo que Deus nos manda fazer. Cuidar da viúva e do órfão é a verdadeira religião pura e aceita por Deus. Então é muito importante vocês darem atenção para isso. Para mim esse texto é uma grata surpresa. Já li, como falei para vocês várias vezes, nunca tinha parado para analisar ele. Foi uma grata surpresa esse texto. Espero que tenha sido para vocês a importância disso. Porque às vezes a gente está já com tantos anos e está trabalhando e fala assim, pô, tá bom a minha vida aqui, não quero estudar, eu sou solteiro, tá bom eu trabalhar só nisso daqui. É um pensamento egoísta. Se preparem para o futuro, para que vocês possam ter dinheiro para ajudar e para honrar isso aqui. Repete comigo, eu estou em dívida. Vocês estão entendendo? Vocês estão em dívida, correto? Nós precisamos estar prontos. Vou trabalhar muito mais agora para poder dar uma vida para meu pai, né? Minha mãe, porque eu não sabia a importância disso daqui. Então hoje a gente vai precisar inverter essa lógica, né? Que o pai está mais velho e ele que fica o tempo todo ajudando o filho. Por isso que dizem isso, né? É muito mais fácil. 11 filhos têm mais dificuldade de sustentar um pai do que um pai 11 filhos, né? Então é um ensinamento bíblico. Isso é colocar a religião em prática. Isso faz parte de colocar a religião em prática. Então, coloquem a religião em prática de vocês. Eu não sei se vocês já conheciam esse assunto. Às vezes a gente até conhece, mas não está lembrando. No fundo eu sabia, mas não está ali vivo, né? Fica ali guardado no fundo da gaveta. Mas olha que coisa interessante. Deixa eu prosseguir para eu conseguir acabar. Eu estou no versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar sua religião em prática, cuidando da sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós. Até os avós, viu? Pois isso agrada a Deus. Aí o irmão chega, pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, né? Tá aqui, temos mais uma vontade revelada. Então, nós temos um compromisso tanto com nossos pais como nossos avós, se precisarem da gente. Versículo 5. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Olha o 6. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Deles essas ordens, para que sejam irrepreensíveis. Uma coisa interessante aqui nós temos um terceiro padrão de viúva. É a viúva assanhada. Por que a viúva assanhada? As mulheres casavam com 12 anos, 13 anos, 14 anos. Então, muitas das vezes, uma viúva ainda tinha 18. A viúva tinha 16. A viúva tinha 20. E como é que Paulo entendia as viúvas? Ele vai dar uma idade para que essas viúvas possam estar na lista das viúvas que ajudam a igreja e recebem por isso. A primeira coisa que ele fala é: aquelas que estão presas em seus desejos estão mortas. Sabe por que ele fala que estão mortas? Ele está dizendo assim: quando elas eram casadas, pareciam servas de Deus. Quando o marido morreu,
Estão procurando homens pagãos. Viu o pagão bonitão e quer ficar com o pagão. E ele vai falar mais lá na frente, muitas já caíram na astúcia de Satanás. O que ele fala? Muitas viúvas nem eram convertidas. Estavam obrigadas na igreja porque o marido vinha. Então olha o cuidado que Paulo tem que ter. Paulo fala para Timóteo, cuidado para que você não seja enganado. De duas formas, financeiramente, e ele é um jovem. Você imagina uma igreja, eu não estou falando de 2 viúvas, eu não estou falando de 3 viúvas, eu estou falando de 100 viúvas, eu estou falando de 200 viúvas, eu estou falando de 300 viúvas. Há relatos, por exemplo, da patrística de você ter 2.000 viúvas, 1.000 viúvas, 500 viúvas numa igreja. Não era fácil a situação financeira para manter tantas pessoas. É muito comum ter muitos órfãos. Vamos continuar lendo. Ele pede o seguinte, se ela tiver nos prazeres no 6, ainda que esteja viva, está morta. Porque está morta, ela não renasceu. Timóteo ensina elas a serem irrepreensíveis. Elas precisam ter exemplo. Elas precisam ter modos. O 7 ele fala, no 8, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E aqui eu preciso abrir um parêntese, por quê? Para que você também não caia no outro extremo, correto? Eu estou falando de pessoas necessitadas. Eu não estou falando de pessoas que querem acabar com a tua vida te sugando. Correto? Então, é um assunto delicado, porque você vai ter que ser muito sábio e ter muito discernimento. Tá? Por que eu falo isso para vocês? Porque eu já tive que lidar com situações de pessoas me perguntando nesse sentido. Por exemplo, minha mãe tem um vício. Ela aposta. Meu pai tem um vício, ele aposta. Como é que vai ficar essa situação? Dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro. Você vai ter que ser muito, muito sábio. Para que você, principalmente quando você tiver que lidar com pais descrentes. Às vezes pode ser um pai, uma mãe, um parente que não tem controle financeiro e pode arruinar a vida dele e a sua. Então tem que ser muito sincero, tem que ter uma conversa correta. Você tem que dizer os limites até onde você pode ir. Porque olha a logística, você precisa manter os dois. Então aqui, o cuidado é, tenha discernimento. Correto? Analise seu coração. Por quê? Porque pode ser que você também pode usar o que eu estou te ensinando aqui, porque você tem um coração duro. Você pensa só em você. Então, precisa muito do Espírito do Senhor. Precisa de oração, precisa pedir sabedoria. E não pode ter medo de conversar. Por que eu falo isso para vocês? Porque tem gente que não sabe dizer não. Né? E aí, põe em risco tudo. Então, se você estiver diante, você precisar ajudar alguém da sua família, se conheça, entenda e seja sincero com a pessoa. Analise seu coração, se você ficar com medo, com pesar. O correto é sentir alegria, né? Eu não sei os filhos aqui, mas poder dar um dinheiro para o pai, para a mãe, a gente que trabalha tanto, a gente fica alegre. Vocês ficam alegres? Eu fico alegre. Então, mas pode ser alguém aqui que não fica. Pode ter alguém que já está sentindo peso em relação a isso. Por quê? Seu pai, sua mãe, ou seu irmão, pode ser seu irmão, eu não sei quem é, um familiar seu, que está agindo de má fé com você, resolve logo. Porque o que acontece? Muitos evangélicos ficam, porque eu estou ajudando, mas o fulano não sei o quê, e ele não diz nada. Se é família sua, converse, seja sincero,
você não precisa brigar, você não precisa ser ignorante, mas seja correto, apenas isso. Seja manso. Então é muito importante isso. Finalizando, olha o que o texto vai dizer. Versículo 9. Nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por suas boas obras, tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Olha só, que lista é essa? A gente tem algumas divergências dos comentaristas, então eu preciso falar para vocês as divergências. Alguns dizem que essa lista significa que eram viúvas que trabalhariam na igreja para poder ajudar mulheres mais novas. Elas funcionariam como uma diácona, por exemplo, ajudando mulheres. Então ele fala, não coloca mulheres novas. 60 anos e ela tem que ter reconhecimento em ter criado bem seus filhos, em ser hospitaleira. Por que isso é importante? Uma coisa interessante, a forma que a gente cria os nossos filhos vai dizer como é que vai ser amanhã, né? Então, às vezes, a gente pode cair no erro de muitos pais reclamarem de algumas coisas que acontecem que eles ensinaram errado. Então, a gente que é pai, principalmente os mais novos aqui, tem que estar atento. Quem será nessas crianças amanhã? Então, né, às vezes, teu filho é pequeno, mas pensa só em si. Quem vai ser esse adulto amanhã? Então, essas viúvas, elas deveriam ser conhecidas pelas boas obras delas. As pessoas precisavam ser dedicadas, fiéis ao marido, cuidar bem dos seus filhos, para que elas entrassem nessa lista. Então, tem comentarista que dizem que essa lista é para ajudar na igreja. Outros comentaristas dizem o seguinte, não tem nada a ver com função na igreja, mas é para ajuda financeira, tá? Para ajuda financeira. Eu confesso para vocês que os teólogos que divergem são bem pesados, tá? Nós não temos uma certeza específica se é isso ou não é, então fiquem na mente de vocês com as duas, ou pode ser viúvas que trabalhavam na igreja para ajudar na manutenção, ou viúvas que apenas participavam de uma lista, correto? Para sustento. Olha o que ele continua dizendo. No versículo 9 que eu li, ele fala, nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas, a não ser que tenha mais de 60 anos de idade, tenha sido fiel ao seu marido e seja bem conhecida por sua boa obra, suas boas obras, tais como criar filho, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Olha o que ele fala no 11. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando os seus desejos sensuais superam sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Olha que coisa interessante. Quando você lê esse texto, dá a entender que é algum tipo de mulher que prometeu alguma coisa. Então parece que era uma lista de mulheres que trabalhavam na igreja e tinham prometido se dedicar inteiramente à igreja. E dá a parecer que Paulo está dizendo assim, Timóteo, não dá para contar com essas mulheres viúvas mais novas que vão prometer se dedicar totalmente à vida cristã e à igreja, porque na hora que a sensualidade aguçar nelas, elas vão abandonar tudo que elas estavam fazendo na igreja e vão procurar um homem. Porque elas são novas, então é importante que elas se casem enquanto mais as de 60 anos, elas já estão numa idade onde elas não querem procurar. Uma idade onde elas querem apenas pôr em prática aquilo que elas construíram na vida inteira. A sua forma de funcionar. Então, quando você olha para esse texto, aparenta que é isso, entendeu? Mas eu deixo aqui que pode ser só uma lista. Eu estou inclinado um pouco mais para o lado de que é viúvas que trabalhavam, por quê? Porque parece então que se a mulher for nova e necessitada, ninguém vai ajudar ela.
Então parece que Paulo está falando da necessitada, de forma geral, que você ajuda financeiramente, mas tem uma outra viúva que servia na igreja e que parece que fez um voto de poder trabalhar na igreja. Olha o que ele continua dizendo sobre a mais nova. Olha só. Versículo 11. Não inclua nessa lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem se casar. Assim elas trazem condenação sobre si por haverem rompido o seu primeiro compromisso. Então parece que tem uma promessa aí, né? Além disso, aprendem a ficar ociosas. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque ele usa a palavra ociosa. Essa menina jovem, ela é muito jovem. E a menina muito jovem, ela está numa transição entre ser preguiçosa e ser dona do lar. Então, caracteristicamente, a mulher mais nova, ela é mais preguiçosa do que a mais velha. Porque a mais velha, ela já está naquela cultura. Ela já acorda, ela já está no automático. Ela já está há muitos anos. A mais nova não. A mais nova está o quê? Está aprendendo. Então, olha só. Essa ociosidade, no cenário que vocês vão perceber que são viúvas que visitavam, que ajudavam na igreja, e a experiência que Paulo tem com as viúvas mais novas é que elas deixavam de se desenvolver na vida e ficavam ociosas. Olha o que elas faziam. E sim, gente, olha aqui para mim. Isso é um erro de mulheres mais novas. Mulheres mais novas são inclinadas a esses erros aqui, tá? Eu não estou dizendo que você faz isso, mas mulheres mais novas são mais inclinadas a esse erro. Olha aqui. Versículo 13. Além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas, mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. Por que eu quero falar isso? A mulher mais nova, ela está construindo a visão dela de casa, de família. Se você falar com uma mulher mais velha, o pensamento dela sobre o lar, sobre a casa, é diferente da mais nova. A mais nova se questiona, não sou importante, não sirvo para nada, eu quero viver, eu quero minha independência. A mais nova, ela vai construir a visão dela de que o filho é importante, do que servir no seu lar não é ser empregada. A mais velha já está construindo, já está vendo os filhos crescendo, já sabe o resultado de toda a dedicação que ela teve no presente dela. A mais nova não. A mais nova está com um bebezinho pequeno, ela está cansada, e parece a energia daquele bebezinho pequeno, e tem as coisas para fazer em casa, e parece que vai acabar a vida dela. A mais velha já passou por isso, e sabe que não mata. A sem filhos, que não vai ser muito comum aqui ainda, mas vamos trazer um pouco para os dias de hoje, ela vai se questionar, porque ela tem seus sonhos que ela quer realizar. Todos os conflitos que eu tenho que resolver sobre casamento são relacionados a isso. Da mulher não ver seu lar como uma extensão da espiritualidade de Deus, não ver seus filhos, não ver seu marido, e dentro do seu coração almejar uma independência. E ela vai. Só que ela precisa ser avisada que tem um preço a se pagar. Tem um preço nos filhos, tem um preço no relacionamento, e se ela aguentar esse preço, vá. Mas é importante cada mulher cristã daqui entender algo. A forma que Deus te criou para ser e a função que Ele te criou para ser, você pode não concordar. E você pode querer ser o que o homem é, mas você vai ter um preço a pagar. E lá na frente, você não vai poder dizer que ninguém te avisou. Porque toda vez que alguém bagunça o padrão que Deus, na sua sabedoria infinita, quis assim e criou, vai sofrer consequências. Da mesma forma como um homem que deixa a mulher assumir a sua função. Homens que estão saudáveis, jovens, que não querem avançar profissionalmente,
e precisam que a esposa faça o papel dele. É um problema também. Então é muito importante vocês entenderem que a mentalidade da jovem é diferente da mentalidade da mulher com mais idade. Com mais idade. A mulher mais velha já está mais calejada, mais acostumada a certo tipo de cargas que a mais nova está fazendo um escândalo, e a mais velha olha e fala, já passei pior do que isso aí. Então as mais novas têm a tendência de que vão morrer com uma situação que elas nem sofreram direito, ainda vai vir pior. Isso acontece muito na hora que nasce o primeiro filho. Isso acontece muito na hora que vem a primeira crise financeira. Isso acontece muito na hora que o casamento não vai muito bem. Quando você vai olhar no currículo da mulher mais velha, quantas crises no casamento tiveram, quantos problemas do financeiro foram enfrentados, quantos problemas de saúde foram enfrentados, quantos problemas com filhos foram enfrentados. Seja bebê, mais criancinha, adolescente e depois de adulto. Quantos sofrimentos passou. Não é isso? Então, olha o cuidado de Paulo. Olha como ele finaliza. Elas estão com um problema, ociosas, fofoqueiras, indiscretas. Eu estou no versículo 13. Falando coisas que não devem. Portanto, 14, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, administrem suas casas e não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Deixa eu falar para vocês um pouco sobre a palavra maledicência. Deixa eu ver como é que está aqui na versão na Almeida aqui para vocês. Nós estamos no versículo 14, não é isso? Vou repetir aqui. Vocês podem abrir comigo aqui rapidinho em 1 Pedro 2:1. Primeira Pedro 2:1. Só para a gente falar um pouco dessa palavra. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 1. Acharam? Diz assim, ó, portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Então, o que é maledicência? Comentário maldoso, difamação ou injúria. Qualidade de quem é maldizente. Olha só. Quem é uma pessoa que tem nos lábios a maledicência? Mulheres mais novas estão sujeitos a isso, em que sentido? Reclamarem de tudo da vida. Não estarem satisfeitas com o casamento, não estarem satisfeitas com a vida financeira, não estar satisfeita com o marido, não estar satisfeita com nada. O que elas vão fazer? Ser maldizentes. Vão usar a maledicência para falar mal da sua vida e falar mal da vida dos outros. Eu vou repetir de novo para vocês. Biblicamente, isso é uma característica que muitas mulheres mais novas podem cometer. Ah, pastor, e a mais velha? Se estiver cometendo, é mais feio ainda. Porque pelo tempo de idade, já não deveria mais ter essas práticas. Volta para o texto lá, por favor. Versículo 15.
Algumas, na verdade, já se desviaram para seguir Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Amém? Então eu espero que essa noite, apesar de não ser um assunto comum, a gente possa ter aprendido muito. Eu confesso para vocês que, louvo a Deus, eu aprendi muito estudando essa semana isso, de forma específica. Nós que somos filhos, somos netos, a gente que de repente passar por um momento como esse, de alguém passar por uma tragédia, que a gente possa estar preparado, né? A gente como cristão, para que a gente possa fazer o que é correto. Amém? Vamos ficar de pé.